No versículo de número 11, ele vai dizer assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, veja comigo duas coisas importantes. A primeira coisa é que o apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos não apenas de parte da armadura de Deus, nós precisamos de toda a armadura de Deus. E seria importante dizer a você que a armadura de Deus, aqui o apóstolo Paulo utiliza a vestimenta, a indumentária, o uniforme que o soldado romano utilizava na época de Jesus. E ele se vale disso para transmitir uma lição espiritual. Ele faz uma analogia, dizendo que assim como o soldado romano tinha aqueles componentes para se proteger, nós, como cristãos, nós temos também nós temos verdades maravilhosas da parte do Senhor a nos proteger também para enfrentarmos as batalhas da vida. E nós não podemos desconsiderar que a vida, por vezes, ela é uma batalha sangrenta, uma batalha muito difícil de ser enfrentada por cada um de nós. E a segunda coisa que ele fala no versículo de número 2, versículo número 11, a segunda coisa que ele fala importante de nós frisarmos aqui é que essa armadura de Deus é aquilo que nos protegerá, que nos dará firmeza diante das ciladas do diabo. O diabo, ele prepara ciladas, armadilhas contra nós. E nós precisamos de muita preparação da parte do Senhor. Nós precisamos dessa armadura de Deus, para quando as ciladas vierem contra a nossa vida, a gente está muito alerta, muito atento para não cairmos. E na sequência ele vai dizer assim para nós, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O que ele quer dizer, meus irmãos? Ele quer dizer que a minha luta não é contra seres humanos. A minha luta não é contra o meu pai, que não me entende, contra a minha mãe, que me aborrece. A minha luta não é contra a minha esposa, que por vezes a gente tem algum conflito, alguma dificuldade. Não, nada disso. A nossa luta é uma luta espiritual. A nossa luta é uma luta contra poderes invisíveis, e não contra pessoas. Mas talvez você me diga, mas pastor, existem momentos que Deus parece que permite que pessoas sejam usadas por Satanás para virem contra nós, pastor. Eu vou dizer para você, você tem razão. Existem momentos que sim, isso acontece. Pessoas que às vezes são usadas pelo inimigo para nos aborrecer, para nos entristecer, para nos aplicar um golpe, como aconteceu com a nossa irmã. Mas eu queria te dizer uma coisa, ainda assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é uma luta contra seres espirituais da maldade. É isso que nós precisamos entender. Portanto, quando nós olhamos para a vida assim, nós somos capazes de discernir que, embora tenhamos dificuldades relacionais, nós ainda assim temos uma luta que ela é real e verdadeira, não é fantasiosa, ela é real. Tanto que o apóstolo Paulo diz, contra as ciladas do diabo. Então, é algo que não é inventado, não é uma caricatura, não é uma invencionice, é algo real, que nós não podemos subestimar. E o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo para nós, enfatizando, que existem seres muito bem organizados. Pode dar uma ideia de hierarquia aqui, mas não é bem isso que os grandes estudiosos, eruditos entendem. Mas o que ele está dizendo, querendo mostrar, é que essas forças do mal, elas são muito bem organizadas. Não são seres caricatos como aquele diabinho que você vê com um garfo na mão, né? Que a gente vê aí por aí. Não é isso, não. Pode até haver alguma entidade se movendo através dessas figuras que nós conhecemos, mas existe algo ainda mais inteligente. Existem seres espirituais da maldade que criam ideias, que criam filosofias para que o crente seja prejudicado, para que a igreja seja oprimida. E nós precisamos ficar atentos a essa maldade
que acontece de maneira muito bem organizada, de maneira estabelecida. Não é de qualquer forma, é de maneira inteligente. Quando uma situação como essa que a nossa irmã vivenciou acontece, a gente fica abalado, a gente se sente entristecido. Graças a Deus, o Senhor a fortaleceu, trouxe a vitória, trouxe a bênção. Amém. E quando nós lemos no versículo 13, o texto diz para nós: portanto, tomai toda a armadura de Deus. O texto não fala que nós devemos tomar parte dessa armadura. Não é parte apenas, alguns elementos da armadura. Nós vimos que são 6 elementos que o texto vai tratar nesta noite aqui conosco. Mas, na verdade, tem que ser toda a armadura. Se em algum item desse eu estiver sem esse utensílio, eu posso ser uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. E o texto prossegue dizendo para nós: para que possais resistir no dia mau. Irmãos, resistir no dia mau. E eu estava falando hoje de manhã para os amados lá na igreja, que o dia mau não é apenas um dia de 24 horas, Márcia Valéria. Irmã Eliane, o dia mau é um período que as lutas vêm contra nós e parece que não vão acabar. São pressões, são enfermidades, são perseguições, coisas que vêm contra a nossa vida, que a gente fala, meu Deus, quando isso vai ter fim? Porque se fossem apenas 24 horas, nos trancaríamos em casa, fecharíamos tudo, aguardaríamos da 00:01. Quando desse 00:01, 24 horas passadas, nós sairíamos, ufa, estamos livres agora, graças a Deus. Mas não é assim. É um período, por vezes, longo, de enfrentamento, de lutas que nós passamos. Portanto, aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos condição de resistir ao dia mau, quando estamos fortalecidos por essa armadura da parte de Deus. E ele fala, quando tudo passar, quando tudo isso for história, for pregresso, nós estamos fortalecidos de forma inabalável pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo está preocupado com uma coisa muito importante, que eu, como pastor, também me preocupo em relação a mim e em relação a vocês. A minha preocupação é que nós estejamos bem fincados, que nós estejamos bem estribados, arraigados em Deus, para que essas coisas que acontecem, elas não nos debilitem, elas não nos tirem do caminho, da bênção de Deus, da presença de Deus, que nós tenhamos força para enfrentar todas essas coisas que vêm sobre a nossa vida. Paulo está preocupado com a estabilidade da igreja, que os irmãos estejam estáveis na sua fé, que nada nos demova do propósito santo de servir a Jesus Cristo de todo o coração e com todo o empenho. E aí, na sequência do texto, ele vai dizer, estais, pois, firmes. Reparem a ênfase que o apóstolo Paulo dá na estabilidade, em estar inabalável, e também, poderia dizer eu aqui, em estar firme, firmados. É essa a preocupação do apóstolo Paulo. O crente não deve, não pode viver aquela oscilação. Ora está lá em cima, ora querendo Deus, ora querendo culto, ora querendo pegar a palavra, ora ler a Bíblia, orar, servir ao próximo, e daqui a pouco não. Ficar lá embaixo, estagnado, sem vibrar, sem ler a Bíblia, sem orar, sem interceder, sem falar do amor de Cristo para as pessoas. O apóstolo Paulo, ele alerta a igreja para que a igreja viva a estabilidade espiritual. E essa deve ser também a nossa preocupação. E ele prossegue dizendo assim, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Na versão aparece a expressão cingindo-vos. Em outras versões você vai encontrar a expressão cinto da verdade. O cinto. Por quê? Era o cinto que vinculava e que dava firmeza a toda a roupa, a indumentária que o soldado romano usava. Deixava tudo muito bem organizado e prendia, dando sustentação. Era necessário colocar o cinto. E olha o que ele fala aqui, cingindo-vos da verdade. É como se ele dissesse, coloque o cinto da verdade. Porque, na verdade, o que acontece? Satanás é o pai da mentira. Não é isso? É o pai da mentira. Mas nós que somos da luz, nós somos da verdade. Nós somos de Cristo.
nós somos da verdade. E ele fala que a verdade, ela é essencial, ela é fundamental, ela vai, na verdade, validar o caráter que nós temos, ela vai identificar quem nós somos. Nós somos da verdade. E ele diz mais, ele diz ainda, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. É interessante dizer que o soldado romano, ele usava uma roupa, uma couraça, na verdade, e essa couraça, ela era uma proteção que protegia as partes vitais do corpo do soldado. O que significa dizer isso? Que nós também precisamos proteger, de proteção para as nossas partes vitais, espiritualmente falando. E aqui, quando ele fala couraça da justiça, nós não podemos esquecer que a justiça de Cristo, a própria justiça de Cristo, ela foi imputada a nós, foi creditada a nós. Assim como os valores foram devolvidos à sua conta, creditados à sua conta, também a justiça de Cristo, ela é creditada à minha vida e à sua vida, apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus erros e dos meus pecados. Então, veja, meus irmãos, que nós temos da parte do povo uma proteção da mesma forma que o soldado romano também possuía. Ele faz uma analogia para que a gente possa entender a lição espiritual. E aí, o texto vai dizer assim para nós, versículo 15, calçai os pés, a pregação do evangelho da paz. É interessante notar aqui uma outra coisa muito curiosa. O soldado romano usava uma sandália. Não sei se vocês já me viram ou me ouviram pregando alguma ocasião sobre isso, há muito tempo atrás, mas o soldado romano usava uma sandália, e essa sandália, ela era cheia de cravos. E por que a sandália tinha os cravos? Para que pudesse conferir a ele estabilidade, para que ele não derrapasse, para que ele não caísse, para que ele não escorregasse em meio ao seu trabalho. Meu querido e minha querida irmã, eu quero dizer para vocês uma coisa nesta hora. É o evangelho da paz que nos sustenta. É o evangelho da paz que nos dá essa estabilidade. Porque em dados momentos, quando nós somos tentados pelo inimigo, nós lembramos desse evangelho. Aquilo que o evangelho nos fala claramente em sua palavra. Às vezes nós que somos reformados, somos mal compreendidos. Tem gente que fala assim, mas você não crê no sobrenatural, não? Eu falo, eu creio. Veja só o exemplo que a irmã contou. Eu já vivi cenas, e você também deve ter vivido, cenas sobrenaturais. Mas só que quando as coisas elas são claras, objetivas, nós não podemos espiritualizá-las. Eu não posso espiritualizar aquilo que é natural. Se a Bíblia fala que eu devo agir de determinada forma, num caso concreto, e é expresso na palavra de Deus, eu não tenho que perguntar qual é a vontade de Deus. O que Deus quer, se está expresso na palavra que eu devo agir daquela forma. Eu não preciso ir a outra pessoa, a um pastor, a um profeta, buscar, nesse caso, um aconselhamento, porque está claro demais na Bíblia Sagrada como eu devo agir, como eu devo me comportar. E aí o texto prossegue dizendo, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé. Isso aqui é muito importante. Preste atenção, irmãos. Esse escudo da fé, e o soldado romano usava um escudo, esse escudo ele tinha 1,60 m de altura, aproximadamente 70 centímetros de largura. E quando os soldados estavam lado a lado, e eles juntavam, tinha uma partezinha que juntava a outra, e eles caminhavam em direção ao inimigo, e nada conseguia penetrar ou perpassar aqueles escudos, porque eles estavam completamente unidos. E aí eu digo a você uma coisa. Esse texto quer dizer para nós, com o escudo da fé, que nós precisamos vencer os dardos inflamados do inimigo com esse escudo, com essa proteção que, primeiramente, é o próprio Deus sobre a nossa vida, mas que nós precisamos vencer com muita galhardia aos ataques que vêm contra a nossa vida e contra a nossa história. Houve uma ocasião que eu estava no Rio de Janeiro,
Eu estava indo à CPAD, a Livraria do Rio de Janeiro, 1º de março, e de repente me vi em meio a uma manifestação. Era bomba de tudo quanto é lado, meus olhos começaram a lacrimejar. Eu não sabia mais o que fazer, para onde eu iria correr, porque era uma bagunça tremenda no centro do Rio. De repente eu consigo passar por uma rua lateral e chego pertinho da CPAD, a CPAD totalmente fechada. Só que um dos rapazes que estava na sacada da livraria, quem conhece ele da 1º de março, número 8, ele percebeu que eu estava ali, querendo entrar e buscar proteção. Ele abriu a porta e eu pude entrar na livraria. E quando eu entrei na livraria, eu fiquei aguardando que tudo terminasse. E de lá eu via a polícia vindo em direção aos manifestantes e eles, bem unidos, com um escudo bem grande, juntos, bem colados um ao outro. E eu falei, estou lembrando daquela passagem de Efésios capítulo 6. É o escudo da fé. É o escudo da fé que nós temos espiritualmente para vencer a todas essas artimanhas, esses dados inflamados. Esses escudos do soldado romano, embebidos em água, eles eram de couro. Para quê? Para que quando os dardos viessem, o fogo pudesse apagar aqueles dardos inflamados. Era assim que acontecia. Então, nós precisamos dessa proteção, o escudo da fé. É essa fé, é a certeza que somos de Deus, que Deus está conosco, que Ele já nos salvou, que Ele já nos perdoou, e ainda que Ele envie os seus dados inflamados para nos acusar, para nos atingir, nós estamos seguros na graça, na misericórdia, no perdão que Cristo nos oferece. Nós temos um que nos perdoou e nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. Então, nós precisamos desse escudo da fé, para os dardos inflamados do maligno. Ele fala mais, tomai também o capacete da salvação. Somos salvos em Cristo. Mas, metaforicamente falando, irmãos, acho que voltou agora, falando, nós precisamos de uma proteção para a nossa mente. Vocês estão ouvindo ou parou? Voltou? Acho que voltou, né? Voltou, queridos? Se alguém puder me dar um ok. Não, pastor. Sim, voltou. Voltou, está normal. Nós precisamos, embora já salvos por Cristo, nós precisamos de uma proteção, meus irmãos. Um capacete, esse capacete da salvação. Por quê? Porque, na verdade, meu querido e minha querida, nós precisamos proteger a nossa mente. Nós vivemos num mundo onde nós temos uma imensidão de ideias, de propostas, de sugestões. Nós temos filmes dos mais variados para assistir. Nós temos livros também, hoje, uma variedade imensa. Mas nós precisamos selecionar, porque o nosso tempo é um tempo precioso. O que vamos ler, o que vamos assistir, o que vamos participar. Se alguma coisa não tem um caráter pedagógico ou um entretenimento, estávamos aqui em casa, eu não sou muito de ver filme. Começamos a assistir um filme e aquele filme propunha comportamentos e ideias contrárias. Cansada de sono, ela disse, Carlos, desliga esse filme. E eu peguei o meu controle e, em ato contínuo, desliguei aquele filme para não continuar assistindo aquele filme. Eu teria maturidade para assistir, mas para que gastar 1h30 para assistir um filme tão fraco, sem conteúdo, sem beleza, sem nada que pudesse enriquecer o meu coração? E é essa a atitude que o crente deve tomar em dados momentos, saber filtrar muito bem o que vai dedicar tempo, atenção. Nós precisamos agir assim. E a palavra não para. E ela, além de dizer que nós temos esse capacete da salvação, porque as batalhas, elas se dão na mente. Hoje a batalha é na mente de cada um de nós.
Nós, às vezes, nos sentimos abalados, pressionados, movidos, dominados em algum tipo de situação, enredados como a irmã foi enredada nessa situação, que poderia ser comigo, qualquer outra pessoa. E aí o texto diz mais: o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada aqui é uma espada que, ao mesmo tempo, ela é defensiva e, ao mesmo tempo, ela é ofensiva. Era uma espada curta. Era como se fosse um facão. E ela servia tanto para a defesa como para o ataque. Não era uma espada grande, era uma espada para o confronto pessoal. E o que o texto quer dizer para nós, que assim como o soldado roubava aquela faca, aquela espada, nós precisamos usar também a espada que é a palavra de Deus. A palavra de Deus para nos defender dos momentos necessários, mas ao mesmo tempo também a palavra de Deus para nós contra-atacarmos as ações do inimigo das nossas vidas. Nós precisamos da espada, da palavra de Deus, para responder aos ataques sofridos por parte do inimigo de nossas almas. Então, era uma arma que tinha essa dupla possibilidade. A maioria da indumentária do soldado romano, descrita aqui, é mais defensiva. Mas essa espada, ela é defensiva, mas ela também é ofensiva. Porque o cristão precisa estar preparado para responder a cada um qual é a razão da sua fé. O cristão precisa falar da palavra de Deus nos lugares mais diferentes possíveis, onde quer que nós estejamos. Irmãos, não tem lugar que o evangelho não possa penetrar. Pode ser, às vezes, um ambiente que você diga, mas aqui, quem vai querer saber o evangelho? Eu lembro de uma ocasião que nós fomos a uma festa, um aniversário de um rapaz, e era uma grande festa. E havia um artista lá que eu conhecia, e eu queria tirar uma foto com o artista, porque eu admirava que ele é um baita de um cavaquinista, e eu fiquei com uma vergonha, achando que ele não ia aceitar. Fui lá falar com ele, pedi se eu podia tirar uma foto com ele, disse que podia, e tirou a foto comigo. Irmãos, vocês não vão entender, não vão compreender o que aconteceu. De repente, o homem num canto, depois de conversar conosco, o homem abriu completamente a vida para nós. Falou dos problemas, das dores, das dificuldades, e abriu uma porta para a gente comunicar o evangelho de Jesus Cristo aí, num lugar completamente inesperado, que eu não poderia imaginar que algo assim fosse acontecer. Essa palavra é de defesa, mas essa palavra também ela é de ataque. É uma espada de dois gumes. Meu querido, versículo seguinte nos diz assim: com toda oração e súplica. Talvez você pergunte a mim agora, mas pastor, a oração também faz parte dessa armadura de Deus? Eu diria para você que não, dessa armadura não. Mas o que o texto quer dizer para mim é que a oração, ela é fundamental na vida de cada cristão. Nós não podemos conceber a vida espiritual, a realidade espiritual, sem a oração. Uma vida sem oração é uma vida sem poder. Uma vida sem oração é uma vida enfraquecida diante das tentações. Então é importante que a gente entenda que a oração ela tem o seu lugar na vida do cristão. O cristão é alguém que lida com um ser transcendente que é Deus. E o meio de graça que Deus utilizou para nos abençoar é a oração. Não se esqueça disso, desse termo que eu usei agora. Meio de graça. Se você quiser anotar, anote. São aquelas coisas que Deus estabeleceu para que a nossa vida seja abençoada. E um dos meios de graça da parte de Deus para nós é a oração. É na oração que nós falamos para Deus o que nos aflige, o nosso problema, a nossa dor. É na oração que nós pedimos a Ele as nossas reais necessidades, a solução dos nossos verdadeiros problemas. É através da oração. Portanto, a oração não pode faltar na nossa vida. Ela é um meio de graça para que nós sejamos abençoados. Tem gente que fala, mas Deus já sabe de tudo, para que eu vou orar? É um meio de graça. Não discuta com Deus e obedeça. Ore a Deus, porque a orientação bíblica é essa. A Bíblia também fala para nós, orai sem cessar. É algo expresso na Bíblia.
Nós não precisamos perguntar a Deus se devemos ou não orar, ou só orar quando eu estou com muita vontade. Não existe isso, porque a própria palavra de Deus diz: orai sem cessar. E aqui o texto diz para nós, com toda oração e súplica, orando em algum tempo? É assim que diz o texto? Não. O texto diz: orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a oração por nós, mas também a oração intercessória. Soube que alguém tem um problema, ou que alguém teve um problema, soube que alguém está aflito, que alguém está passando por um problema, por uma enfermidade, por uma crise familiar ou conjugal. Dobre os seus joelhos e interceda por essa pessoa. Creia que Deus está, de fato, ouvindo como Ele está, e Ele trará a bênção e a vitória sobre a vida da pessoa. Versículo 19. E também por mim. Irmãos, Paulo não é um líder espiritual arrogante. O apóstolo Paulo, ele pede oração. Agora, pedir oração, você tem que saber a quem você está pedindo. Porque o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele não pede oração, porque aquela igreja estava completamente desviada do verdadeiro evangelho. Veja lá, em Gálatas, lá no início, capítulo 1, você vai verificar isso. Mas aqui o apóstolo Paulo pede oração aos irmãos de Éfeso. E nós precisamos pedir oração nos momentos de crise, dificuldades e problemas. E o texto prossegue nos dizendo assim, olha que coisa linda. E também por mim, Paulo pedindo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Um dos momentos que eu pude ver na minha vida, uma porta aberta por Deus. E também os irmãos orando por mim, para que eu pudesse ser usado, foi quando eu pude ter a alegria de falar no mês de Outubro Rosa, do ano passado, lá na OAB, onde eu falei sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o poder de Deus em meio às enfermidades, às doenças. Falei sobre superação e fé. Eu pude ler diversos versículos bíblicos e falar daquilo que eu vivo no ministério pastoral, que todos os irmãos que são pastores, presbíteros, vivem também quando visitam irmãos enfermos. Que coisa maravilhosa é o poder da palavra do Senhor, do Evangelho do Senhor. E ele fala mais, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso, mas a palavra do Senhor não estava cerceada. Toda a guarda pretoriana, as pessoas estavam ouvindo a mensagem do Evangelho. O testemunho de Paulo preso era muito forte, e isso atingia muitos corações. Para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. A pior coisa que existe é um pastor manietado. É um pastor que abre o Evangelho, mas ele está preocupado com o que vão pensar, com o que vão dizer, com as pressões que ele está sofrendo. Se ele está pregando o Evangelho, ele tem de pregar o Evangelho com ousadia e com coragem, sendo fiel a Cristo. Por isso que eu prego expositivamente, porque ninguém pode dizer que eu usei o púlpito para mandar indireta para A ou para B, porque eu prego aquilo que o texto está expondo sequencialmente. E para a gente finalizar, e não deixar de ler todo o texto, nós estamos lendo esse ano, só agora, nesses últimos meses, mais próximos, 2 livros inteiros da Bíblia. Nós estamos concluindo a leitura hoje de Efésios e nós vamos concluir talvez daqui 2 semanas, Juízes, por completo. Isso é maravilhoso, porque está nos dando conhecimento da palavra do Senhor. E o texto diz, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informar Tíquico. Tíquico, um servo de Deus, um homem de confiança, portador da carta. Ele faria esse trabalho. Como nós precisamos de homens e de mulheres de confiança na obra de Deus. Como nós precisamos de servas de Deus para atuar na obra. Vocês são muito significativas, vocês são muito importantes. Eu sonho em ver algumas de vocês que ainda não são membros efetivamente, embora sejam membros espiritualmente, do coração, da amizade que nós temos, todos nós temos por vocês, mas eu sonho o dia em que vocês se tornarão membros da igreja, para de maneira ainda maior, com o respaldo espiritual de todo o conselho da igreja,
vocês trabalhando juntamente conosco na propagação do Evangelho. Eu sonho com esse dia. E o texto fala que esse homem era assim. E louvado seja Deus, porque nós temos homens e mulheres de valor, confiados na obra do Senhor. E diz mais, que esse homem era fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Veja a preocupação de Paulo com aquela igreja. Primeiramente, a preocupação com a estabilidade espiritual daqueles irmãos, com a firmeza espiritual. E agora, Paulo cita que ele estava profundamente preocupado e enviava esse homem Tíquico para levar informações, mas também para consolar o coração daqueles irmãos de Éfeso. Meus queridos, quando nós estamos abalados, entristecidos, quando nós estamos débeis espiritualmente, e Deus envia alguém para nos socorrer, para nos levar uma palavra de alento e ânimo, é algo maravilhoso, é algo portentoso da parte de Deus para com a nossa vida. Versículo 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele termina com essa bênção. É uma bênção que ele fala de coisas muito especiais. É como se ele estivesse desejando, estivesse, na verdade, proferindo palavras abençoadoras sobre aquelas pessoas, impetrando uma bênção sobre a vida daquelas pessoas. Paz seja com os irmãos e amor com fé. Não era algo da boca para fora, era um profundo desejo que pairava no coração do apóstolo Paulo para com todas as igrejas. E ele faz isso em relação a Éfeso. Que coisa linda. E ele ressalta no último verso, a graça de Deus, que a graça de Deus fosse com todos aqueles irmãos que sinceramente serviam ao Senhor. Eu tenho certeza que a graça de Deus, ela repousa sobre a sua vida, sobre a minha vida também, sobre todos nós que, com sinceridade, nós estamos servindo ao Senhor com muita alegria, superando as lutas e as batalhas da vida.